Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Veremos hoje o Coronel Juca Tigre, uma lenda de São Gabriel. Mais uma lenda de São Gabriel. Esse Juca Tigre, ele é da Revolução de 1893, né? E ele era um maragato de corpo e alma, né? Aqueles que usavam lenço vermelho, um caudilho, verdadeiro caudilho da Revolução de 93. E o nome dele é José Serafim Castilhos, conhecido na paz e na guerra com o apelido de Juca Tigre. Era gaúcho de São Gabriel, ele era violento nas ações, mas era acessível nos sentimentos e na generosidade. E ele nasceu em 24 de maio de 1844, foi delegado, teve vários cargos em São Gabriel, e na Revolução de 1893, a tropa maragata era formada em sua maioria por peões de estância, agregados de estância, tanto do Rio Grande do Sul como do Uruguai, e todo mundo exímios cavaleiros, né? Eles criados no lombo do cavalo, usavam com maestria as lâminas, a faca, a adaga, a espada, o facão, e esses homens, eles só sabiam duas coisas na vida: trabalhar no campo, lidar com o gado e guerrear. Só isso que eles sabiam. Então até as armas naquela época tinham que ser improvisadas, né? Não tinha um armamento moderno, nada. Pegava as tesouras de esquilar a ovelha, pegava as lâminas e colocava na ponta de uma vara de taquara ou de madeira e estava pronta uma lança. E usavam revólveres, pistolas, aqueles fuzis velhos da sobra de guerra do Paraguai, alguma arma velha daquelas de carregar pela boca, e o mais era arma branca, né? Eles não tinham, máximo laço, bolhadeira, alguma coisa assim. Então os combatentes geralmente vinham das camadas mais pobres, né? As pessoas humildes, desempregadas, população que tinha perdido o emprego em decorrência daquela crise financeira da transição da monarquia para a república, aquela ditadura que começou ali com Floriano, e depois também com bastante gente entrou na Revolução somente para se vingar de algum inimigo, ou porque tinha perdido um parente degolado, ou fuzilado, ou simplesmente havia evaporado, sumido durante a ditadura do Júlio de Castilho, que foi uma coisa feroz no Rio Grande do Sul. Então eles tinham que fazer justiça com as próprias mãos, porque não existia justiça, né? Os tribunais não só atendiam um lado, né, como sempre, e também virou essa guerra de família, né? Tanto os líderes desse movimento, eles eram associados, e na hora dos grandes heróis farroupilhas, eles trouxeram no imaginário popular. Há 50 anos atrás tinham passado da Revolução Farroupilha de 1835 a 45. Então as pessoas eram um desafio altivo do povo contra um império poderoso, um exército império que massacrava as pessoas. E para eles a luta era a mesma. O povo não identificava, nem sabia muito bem para que lado eles estavam lutando, só sabiam que eles estavam vivendo uma tirania. Então o inimigo havia se transformado em uma república que possuía agora a mão de ferro, exército de ferro, uma forte opressora, bem diferente daquela monarquia do Pedro II, que era mais light. E também ocorreu um aumento considerável de impostos, né? Porque toda ditadura ela faz 5 coisas, né? Ela aumenta impostos, ela frauda eleições, ela censura, oprime as pessoas, aumenta impostos e faz prisões e perseguições ilegais. Se fizer isso aí, é ditadura. Então tem que correr para o mato ou lutar, né? Então era o que acontecia. E as privações de uma guerra, né, como essa guerra aí de 1893, significava muito sacrifício para a população e para os guerreiros também, né? O cara ficar dias e noites em cima de um cavalo, ou sem dormir, ou sem comer, dormir ao relento, e sob uma perseguição implacável de tropas legalistas, né, bem armadas. E é claro que havia muitas mortes e torturas e tudo mais. Então assim o Gomercindo Saraiva, que era um típico caudilho gaúcho,
Até o início da Revolução ele era coronel e aí se tornou general. E juntamente com seu irmão, Aparício Saraiva, eles praticamente não recebiam ordem de mais ninguém. Eles eram os ponta de lança da Revolução. Os seus soldados e agentes do campo, as pessoas sempre idolatravam esses dois aí, né? Cantavam em prosa e verso, tanto aqui na campanha como nas missões, enfim. E foi assim que, quase ao mesmo tempo, surgiu a história desse coronel Juca Tigre, gabrielense, que é uma lenda aqui, foi uma lenda de São Gabriel, e ele foi um federalista de primeira hora porque ele participou daquela convenção que aconteceu em Bagé em 1891 que criaram o Partido Federalista. Ali o Gaspar Silveira Martins, o Joca Tavares, aquela turma toda que criou esse partido para fazer oposição ao ditador Júlio de Castilho. Vou deixar um livro para vocês aqui depois, que o Júlio de Castilho foi um terror. Foi um... Não vou dizer o nome da pessoa que ele se parece hoje, né? Então, enfim, quem participava dessas revoluções era o homem rural, o fazendeiro, que era transformado em guerreiro. Então, um típico gaúcho daqueles tempos que entrou para o Exército Libertador, como foi o caso do Juca Tigre, e com uma tropa de 400 homens que ele mesmo arregimentou, ele mesmo armou o pessoal e levou. O pessoal dele tinha um exército particular, bem dizer. Então, no início de 1993, ele se juntou com as tropas do Gumersindo Saraiva, né? E ele foi um dos mais ferozes guerreiros e um homem rebelde, mas da inteira confiança do general Gumersindo Saraiva, que eu já falei em outro vídeo, e a sua marcha de 3.000 quilômetros entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, ida e volta, né, que ocorreu nos 3 estados. E ele participou, Juca Tigre participou com destaque com essa tropa em vários combates, vários conflitos, que chegou até, a sua coluna foi até a fronteira de São Paulo, que eles pretendiam ir ao Rio de Janeiro, mas chegou em São Paulo, as tropas legalistas eram muito fortes e atacaram eles e eles tiveram que recuar. Então esse chegou a tirotear com as tropas legalistas do Floriano Peixoto, e logo depois, ainda no Paraná, quando o general Piragibe ficou desiludido e renunciou ao comando da vanguarda dos Maragatos, ele assumiu, o coronel Gabrielense assumiu o comando da tropa. Mas já na volta para o Rio Grande do Sul, a coluna foi perseguida e atacada implacavelmente pelas tropas do Floriano Peixoto, as tropas legalistas, e ele foi obrigado ali, a coluna se desmembrou, uma parte veio para o Rio Grande do Sul, a outra parte saiu para o outro lado, e o Juca rumou em direção ao Paraguai, onde ficou exilado por um período. Depois ele voltou para São Gabriel, alguns anos depois, foi viver na sua fazenda e não mais se envolveu em política, abandonou tudo e muito menos em revolução. E ele faleceu em 1º de abril de 1903, lá nas terras dele. E em São Gabriel ele virou nome de rua, tem literatura a respeito dele, né? Tem um livro que eu estou mostrando aí para vocês, que é do Elmo Chaves Flores, Juca Tigre, fala sobre ele, né? E também vou deixar um filme aqui na descrição, pessoal, e o nome do filme é O Preço da Paz. É o Gumersindo Saraiva quando esteve em Curitiba, aquela revolução toda. Claro, fizeram um romance, tudo, mas é fatos reais. Vocês vão ter um pequeno... vocês vão ver um pouquinho como é que funcionava era naquela época, né? A coluna do Gumersindo Saraiva, de 3.000 homens, que saiu do Rio Grande do Sul e atravessou Santa Catarina, foi no Paraná, cercaram a Lapa, deu todo aquele conflito lá, é muito bonito de ver o filme. E vou indicar para vocês, vou deixar na descrição esse livro aqui, ó, O Homem que Inventou a Ditadura, estão vendo aí? Esse livro é sobre o Júlio de Castilho. Esse homem foi cruel, ele foi um ditador, porque ele tinha as costas quentes. O Floriano Peixoto deu carta branca para ele e apoio do exército federal lá, para massacrar aqui o pessoal, esses maragatos que eles chamavam de desordeiros, essa gente que eram como se fossem os terroristas aqui. Só que eles estavam lutando por liberdade, como as pessoas fazem quando se sentem oprimidas. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Peço que todos se inscrevam nesse canal, por favor. Dê um cliquezinho ali no botãozinho vermelho. Compartilhem isso. Isso é muito bonito. Isso aqui é reflexão
reflexão do que nós estamos vivendo. 150 anos já passaram, mais ou menos assim, e nós estamos vivendo a mesma coisa. Nós temos problemas de eleições, censura, opressão, aumento de impostos e aumento de impostos, perseguições, prisões ilegais, a mesma coisa que Júlio de Castilho fazia há 140 anos atrás, nós estamos vivendo. As pessoas não se dão conta, porque as gerações vão mudando, o tempo vai passando, e quando passa uma geração de 25 anos, aquela geração que ficou para trás, ou aquela nova geração, não se lembra de absolutamente mais nada. Tudo é flores. A gente esquece. É uma tendência humana a gente esquecer essas coisas. E a gente não pode esquecer, porque a história está sempre se repetindo, né, meus amigos? Viva São Gabriel e até a próxima.